O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Abertura nova, né? Para quem está assistindo a live, para quem nos vê em vídeo, meio que derruba o apresentador. Eu puxei o fôlego aqui e apareceu a vinheta nova. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein, meu xará, Felipe Lobo e Bruno Bonsante. A gente, na próxima hora, vai trocar ideia de futebol com você, que escolhe ficar com a nossa companhia. Hoje sem o Matias Pinto, mas o quinteto você conhece já de longa data, tem essa formação. A gente chega toda segunda e toda sexta-feira com um episódio novo. Hoje a pauta está bastante grande, porque aparentemente a rodada nos países europeus principais foi uma boa rodada. A gente tem líder novo em um país, a gente tem o aumento da distância de um líder no outro, a gente tem o futebol inglês que sempre vale a pena ficar de olho, o Real Madrid que encostou no Barcelona, né, acabou o conto de fadas do começo da temporada do clube catalão, e no nosso continente, aqui na América Latina, tudo indica que teremos uma excelente última rodada de campeonato argentino, entre outras coisas. Mas, no entanto, contudo, a gente está no Brasil, o Campeonato Brasileiro terminou, é o fim da temporada, a não ser para o Botafogo, claro, porque o Botafogo vai jogar ainda o Campeonato Mundial de Clubes. São dias bem, né, o coração do botafoguense, um fim de semana ganha Libertadores, no outro ratifica o título brasileiro, e no próximo final de semana vai estar de novo envolvido, se passar pelo Pachuca na próxima quarta-feira, em partida de Mundial de Clubes. Nada mal. O Botafogo é o campeão. Muito curioso esse número, né, Bruno Bonsante? O Botafogo tem 3 títulos do Campeonato Brasileiro. As 3 vezes foi na sequência de um bicampeonato do Palmeiras. O Botafogo ganha em 68, o Palmeiras é o atual bi. Ganha em 95, o Palmeiras é o atual bi. E ganha agora o Palmeiras, é o atual bi. Quer dizer, o Botafogo frustra 3 vezes na história a chance do Palmeiras ser tricampeão, e dessa vez ganha com, acredito eu, até mais distância do que a pontuação indica. Tudo bem contigo? Tudo bem. O engraçado é que o primeiro desses bis foram no mesmo ano, né? Porque teve o de 67 que foi unificado, o Taça Brasil e o Robertão, e o Palmeiras ganhou os dois em 67, aí o Botafogo ganhou em 68. E acho que assim, fez justiça ao campeonato, né? O Palmeiras entrou na briga pelo título na reta final ali, com um momento em que o Botafogo talvez distraído com a Libertadores, conseguiu alguns tropeços, o Palmeiras na memória muscular de tantas conquistas recentes sob o comando do Abel Ferreira, mas nunca apresentou um futebol, na minha opinião, assim, consistente, né? E no nível do Botafogo, que às vezes isso acontece, e é legal quando isso acontece, né? Quando o clube de melhor futebol do Brasil ganha os principais títulos do Brasil. Eu gosto quando as coisas fazem sentido. E acho que o Botafogo, nesse ano, pode ser considerado realmente não só o campeão brasileiro e campeão da América do Sul, mas também o time que jogou o melhor futebol. Agora está na mão do Botafogo buscar o bicampeonato ano que vem e ver o que acontece quando é o Botafogo quem é bi. Só o São Paulo hoje é um tricampeão consecutivo, né? O Flamengo já foi bi, o Palmeiras, como citamos também já, o Cruzeiro já foi bicampeão, e o Santos é o único time pentacampeão consecutivo na história do Campeonato Brasileiro, o Santos do Pelé. Muita gente nos assistindo aqui ao vivo, entre eles o Gladson Rafael Nascimento, a quem mando um abraço particular e especial, e que simboliza um abraço respeitoso a todos que têm um time do coração, e esse time passa por momentos como o passado ontem pelo Atlético Paranaense. Leandro Stein, o Atlético tem uma grande estrutura, tem um modelo muito autoral de negócio, mexe muito bem dentro das suas possibilidades de mercado regional, mexe muito bem a parte de categoria de base, tem uma estrutura de estádio, de CT, que é realmente invejável, mas o Campeonato Brasileiro é complicadíssimo. Um deslize de 1 mês e meio, 2 meses, você já come poeira mesmo. O Atlético Paranaense
se converteu em um mandante muito ruim e entrou num espiral que o levou à segunda divisão. Foi uma briga ferrenha contra a Fluminense, contra a Red Bull Bragantino, sobrou para o Atlético Paranaense. Tudo bem contigo? Tudo bem, mas assim, é inesperado se a gente for pensar no que o Atlético Paranaense construiu nos últimos anos, né? Exatamente por essa estrutura, mas aí mostra exatamente como o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, não tem nada garantido diante do equilíbrio que a gente encontra no Campeonato Brasileiro e até em tantas nuances, né? Se a gente for pensar no Campeonato Brasileiro e algo que a gente já discutiu no último programa, que tem diferenças de atenção que os times dão ao Campeonato Brasileiro, dependendo do momento, que tem tantas trocas de treinadores, e o Atlético Paranaense teve um problema com isso nessa temporada, né? Enfim, com tantas mudanças que aconteceram. Tem a própria questão que muitos times acabam lidando com saídas e entradas de jogadores. O Atlético Paranaense também nos últimos anos, acho que tem até um mérito, né? Como o time se reconstruiu depois de fazer tantas vendas, às vezes recuperou e trouxe alguns caras, e o time atual, se a gente for olhar no elenco, também tem gente muito cascuda, né? Tem um Fernandinho ali, mas um Atlético Paranaense que paga por essas instabilidades e que surpreende também se a gente pensar no que foi a campanha do Atlético Paranaense lá no início do Brasileiro, né? Que foi um time que liderou nas primeiras rodadas, que deu impressões positivas, que no fim, conciliando com Copa Sul-Americana, fez uma campanha bem digna também, né, no torneio continental, pensando que alcançou as quartas de final, caiu para o Racing. Então é uma equipe que despencou no Brasileiro. Se a gente for olhar, até eu tinha aberto aqui antes do programa para olhar o gráfico de posições do Atlético Paranaense durante o campeonato. O Atlético Paranaense despenca na tabela, né, um gráfico em que o time vai caindo e entra na zona de rebaixamento justo no momento decisivo, depois de se manter, por exemplo, em zona de Libertadores até a 9ª rodada. Então, assim, mostra um pouco essas armadilhas que existem no caminho do Campeonato Brasileiro e que um ano conturbado também pode resultar, mesmo que o time faça um trabalho tão bom, mesmo que o time tenha uma estrutura reconhecida. E aí, sim, a gente discute também muitas decisões do Petralha, enfim, muitas coisas que acontecem dentro do Atlético Paranaense, mas o trabalho do clube é bem feito, isso é inegável. Mas esse ano em que tudo saiu de sintonia, né, durante esse período do Campeonato Brasileiro, o preço acaba sendo caro demais, e ainda que uma Série B não represente o fim, né, de tudo que o Atlético Paranaense vinha construindo nos últimos tempos, é um retrocesso em relação ao time que estava tão acostumado a disputar competições continentais, a vencer competições continentais, a brigar em cima nas competições nacionais. É um retrocesso para um ano bastante infeliz. O que eu acho curioso é que, sobre o Atlético Paranaense, né, é que durante alguns anos de sucesso do Atlético Paranaense, anos recentes, muito se falava de tipo, não importa muito quem é o treinador do Atlético Paranaense, porque a estrutura, né, é todo o clube que, como um todo, que tem sucesso, né, não é tão personalista quanto outros. E isso deveria dar um piso para o Atlético Paranaense maior, né, se esse era o caso, de que era a estrutura que carregava o Atlético Paranaense. E, pelo jeito, nem tanto assim, né, porque num ano em que aparentemente erraram na contratação dos treinadores, o Atlético caiu. Eu quero mandar um abraço pro... Eu perdi aqui, gente, caramba. O Renan Silva escreve aqui: demitiram o professor Osório, né, do nada, no Campeonato Estadual. O ano do Atlético Paranaense foi longo, né, porque o Osório teve isso. Isso aí eu ainda não acredito que aconteceu de verdade. Eu acho que foi uma miragem. O Osório no Atlético Paranaense, eu preciso de provas. Teve isso. O time foi se dilapidando, não só na questão do comando técnico, mas você tinha alguns jogadores promissores que acabaram não se sustentando no time, que não se confirmaram como jogadores que iam contribuir mesmo no time de cima. Exceção feita, acho que é o goleiro, né? O goleiro do Atlético Paranaense sai legal, mas o time em campo realmente muito, muito bagunçado, muito... eu acho que não foi o único time
que jogou como um rebaixado nessas últimas rodadas. O Criciúma é o outro time, o Red Bull era outro time. O Fluminense dá para colocar também, acho que o Fluminense de fato conseguiu fazer um ou outro jogo um pouquinho melhor, mas o Budum, que tomou conta do Atlético Paranaense, foi refletido no segundo tempo, né? O segundo, das 5 às 6 da tarde, eu assisti só o jogo de Minas Gerais e estava muito claro ali que o Atlético Paranaense não tinha. E o jogo estava 0-0 ainda, né? E você já não via como o Atlético Paranaense fazer um gol no Atlético Mineiro e se salvar. Foi um rebaixamento dos mais dolorosos, porque você vai vendo, né? Você vai vendo o time definhar. Não nos esqueçamos que ainda com o Cuca, no começo do Campeonato Brasileiro, nas primeiras rodadas, o Atlético chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Evidentemente não era um time para se sustentar lá em cima, mas também não era um time para cair. E olha que daqui, desse olhar, dá para a gente falar, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que cai muita gente no Campeonato Brasileiro. Acho que cair 4 times é bastante coisa. Muitas vezes não faz justiça. Muitas vezes o 17º era um time que, mostrou alguma coisa, talvez não merecesse cair. No caso específico desse ano, eu acho que está bem caído. O Campeonato Brasileiro teve 4 times com bola para, até mais do que isso, com bola para cair mesmo. Felipe Lobo, outro destaque dessa última rodada do fim do Campeonato Brasileiro é a despedida de Gabigol do Flamengo. Foram 6 anos de muita história, muita marra, muita estrela. O cara realmente nasceu para o negócio, combinou muito bem, conquistou marmanjo, conquistou criança. Ele é um cara que realmente tem um carisma e tem muita personalidade. Às vezes cansa um pouco, às vezes é difícil de tratar. Ele é, sim, infantil, ele é, sim, marrento, ele é narcisista, ele é tudo isso. Mas que ele movimenta bem o futebol e faz os gols, joga bem, não há como negar. Eu acho que para a história, né, quando a gente olhar em retrospecto, esse último ano dele de Flamengo vai ficar menor do que é hoje. O fato é que o último ano de Flamengo dele talvez não tenha feito justiça aos outros 5. Tudo bem contigo? Tudo certo. Desculpem a pequena ausência, como vocês sabem, o nosso podcast Meio Campo atrai muito entregadores e prestadores de serviço, né? Então, evidentemente, tinha o dia inteiro para chegar, chegou exatamente na hora do podcast. Boa, eu gostei do que você colocou no Twitter sobre o Gabigol, mas vou dar só uma palhinha só sobre o Atlético Paranaense, não é nenhuma opinião, é uma informação porque eu achei curiosa. O Alan Simon lembrou que durante a pandemia se discutiu que os rebaixados deveriam passar a receber também uma parte da cota de premiação do campeonato. A premiação do Campeonato Brasileiro vai do 1º ao 16º. Então os rebaixados, além de serem rebaixados, que já é uma punição, né? Eles não recebem absolutamente nenhuma premiação. O normal em vários campeonatos do mundo é que do 1º ao último haja uma premiação, normalmente vai diminuindo, né? Do 1º até o último recebe muito menos que o 1º, mas recebe alguma coisa. A votação precisava ser unânime para que passasse. E adivinha que clube foi contra? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense caiu e não receberá absolutamente nenhuma pontuação. É uma ironia, sim, que isso aconteça. E espero que agora, sem o Atlético, isso seja revisto, porque eu acho realmente absurdo. Eu entendo as discussões mais karma, sobre... né? Que ironia. eu entendo as discussões sobre o paraquedas, que até faz muito na Inglaterra, que realmente tem questões, né, do time receber uma bonificação, digamos, não é bonificação, mas receber um pagamento que eles chamam de paraquedas para evitar, né, que seja uma queda muito drástica. Isso eu acho que vale discutir se deveria existir mesmo. Mas pagamento da premiação do ano que o time disputou a primeira divisão, acho que não faz sentido ele não receber nada, né? Ele participou do campeonato, ele tem que receber alguma parte desse bolo, mesmo que seja uma parte menor. Mas enfim, é uma curiosidade e mostra um pouco disso também. E uma outra curiosidade, o Mário Celso Petralha foi o principal opositor de uma liga, ou pelo menos de uma união dos clubes. Ele foi o primeiro a jogar a bomba para quebrar a união dos clubes.
E aqui não é nenhuma defesa. A Libra tá cheia de problemas, tá? Não é uma defesa da Libra em relação à Liga, à Forte União. Mas o Petralha foi o primeiro. Na primeira reunião, ele já falou: não dá pra. Não quero, não dá, não vou. E fez força pra rachar o grupo. Então também é uma ironia, porque em 2025 vai ser o primeiro ano que se houvesse uma liga, ela seria exercida, né? E no fim vai ser essa divisão de 2 grupos e o Atlético não vai participar, porque a divisão da Série B não faz parte, não é o mesmo bolo, é outra negociação. Então no fim o Atlético Paranaense e o Mário Celso Petralha brigou muito para rachar, ajudou a rachar, não só ele, tá? É que ele foi uma voz muito ativa desde o início para rachar e rachou. Enfim, os clubes, todos eles são culpados, todos os 40 clubes, 60 clubes que negociaram são culpados por não chegar a um acordo, mas alguns são muito ativos para evitar que isso aconteça, e ele foi um. Então, são 2 pontos aí relevantes para dessa queda. Espero que isso ajude o Atlético Paranaense a retomar algo que é mais da torcida e menos Petralha, né? Por fim, o Gabigol. O Gabigol é um dos personagens mais divertidos, mais interessantes do futebol brasileiro, né? Eu vi uma declaração dele pós-jogo ontem falando que ele deixa o Flamengo. Não era exatamente isso, mas é que ele está na história do Flamengo, né? Não dá pra falar da história do Flamengo sem citar o Gabigol e tal. E eu vi algumas pessoas, nossa, mas que arrogância, né? Mas eu até entendo que não é uma declaração humilde. Mas não tá errada, né? O que ele fez no Flamengo o coloca entre nomes grandes. Ninguém tá falando que ele é o maior e acho que nunca vai ser, não teria como ser. Mas Posso fazer um parênteses, Lô? Claro, claro. Um parênteses rápido. Quando a gente vai ver uma luta do Mike Tyson, a gente não quer que o Mike Tyson fala, se Deus quiser, tudo vai acontecer da melhor forma possível, que vence o melhor com a ajuda de Deus. Do Gabigol eu quero mais é que ele fale do jeito que ele falou. É meio feio mesmo, eu acho meio zoado, mas é o Gabigol. O Gabigol sabe que é um grande jogador e sabe que é um grande personagem. Eu gosto que ele consiga compor nas 2 frentes. Assim, eu entendo até quem não gosta, isso faz parte, mas muita gente pede que haja mais autenticidade dos jogadores, como se olha muitas vezes para os anos 90, né, olhando essa autenticidade de Paulo Nunes, de Renato Gaúcho, de Romário. Ele é um pouco isso, né? Ele é um cara que gosta desse tipo de coisa. O Túlio, né? Já que a gente fala de Botafogo, o Túlio tinha muito isso, né? Você é o artilheiro, ninguém vai me pegar. Né? Vamos fazer o Flamengo chorar. Enfim, qualquer dessas coisas que acontecia muito. E eu acho que faz parte. E eu acho que faz parte do personagem Gabigol. E nada disso, eu falo muito isso com algumas pessoas com quem eu conversei recentemente sobre música. A gente não pode confundir gosto pessoal com o papel da pessoa na história. Você pode pessoalmente não suportar o Gabigol. Você tem todo direito. Não dá pra dizer, ele não é tudo isso. Porque no Flamengo ele é. Ele foi tudo isso no Flamengo. Ele é um jogador que escreveu histórias importantíssimas do clube. E ele falou, né, eu vou ser lembrado no Flamengo até quando eu não estiver mais aqui. E, de novo, parece, né, uma coisa super desumilde, como diríamos. Mas ele não tá mentindo, né? Jogadores do calibre dele, com tudo que ele fez, vai ser lembrado para sempre, mesmo quando ele não estiver aqui. Então, eu acho um personagem interessantíssimo. E eu também, você escreveu no Twitter algo que eu também tenho muita dificuldade de ver ele em outra cor, né? Não consigo imaginar agora ele em azul, né? Que tá no Cruzeiro, ou enfim, com outra cor, porque parece que foi um casamento que não acabaria, né? Ou se acabasse, seria para ele voltar para a Europa, para um time pequeno, sei lá, ou para um time médio da Europa. Não conseguia muito imaginar o Gabigol em outro time aqui, né? E vai acabar acontecendo. Ele tem 28 anos, né? Ele tem muito tempo de carreira pela frente. Muito tempo. Ele tá no auge físico, supostamente, né? De um jogador. Então a gente vai ver muito do Gabigol ainda. Então eu acho que é um personagem que é isso. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a antipatia que algumas pessoas têm por ele, principalmente não rubro-negros, com o tamanho desse cara. Porque o tamanho dele é de gigante. Inclusive o Rafael Caleb. Surpresa, viu? Eu
28 Você não anos sabia, só, o você não Gabigol. sabia que ele tinha 28 só? Não, ele parece veterano, né? Tipo, acho que faz parte Mas desse que- personagem, né? Por algum Ele motivo estreou ele com parece... 16, né? Pois é, ele tá Ele muito estreou em tempo, né, nas nossas 2013. vidas, né? Aliás, ele estreou Ele já contra o passou por Flamengo em muita coisa. 2016. Mas 28, ele ainda tem toda uma carreira pela frente, né? Tem, pô, muito. Não, assim, o pessoal que começa jovem, viu, Bruno Bonsante? Bom, eu tenho 40, né? Eu já me Isso me peguei pega de pensando. surpresa também, você parece 23 no máximo. Muito obrigado. Muito obrigado pela mentira, Bruno Bonsante. Eu gosto de certas mentiras às vezes. Mas, considerando que eu tenho 40, eu torço pro Palmeiras, né? E o Estevão Fiquei vai sabendo, ser. sim. O Estevão vai embora do clube. E eu pensei, cara, o Estevão, quando o Estevão voltar, vai voltar o Estevão e vai voltar o Endrick. Dois ídolos, jovens, formados. Começaram com 16 anos no clube. Quando eles voltarem, eu vou ter 64 anos, cara. É melhor não pensar nisso, né? Deixa pra lá. Eu vou ter 64 anos quando o Estevão voltar assim, ó, com a malinha do Palmeiras. Nós temos um amigo, meu caro e a minha, que não quer que volte, não. Inclusive, quando a gente fala de Gabriel Jesus, ele fala que não quer que volte nunca mais. Ele acha um traidor. Você sabe do que eu tô falando, né? Não, me manda aí, ó, não sei não. Vou te mandar, vou te mandar. Tá. Ele sempre fala. Um amigo nosso, bastante grande, gosta joga bola, alto. Quero mandar um abraço pro Rafael Caleb, que pergunta, inclusive, se eu gostaria do Gabigol no meu time. Rafael, hoje faz 2 anos de Brasil e Croácia na Copa do Mundo. Eu queria o Gabigol lá, naquele jogo. Para mim, o Gabigol Assim, é claro que o Pedro é um puta jogador, mas no meu time, se eu chego na Gávea e tem que jogar um dos dois, joga o Gabigol. Tem que jogar os dois, né? Tem que dar um jeito. O Dorival conseguiu. Mas, para mim, o Gabigol é mais jogador até que o Pedro. Para a gente fechar Campeonato Brasileiro, meu xará Leandro Stein, um olhar para esse Bahia, que fez festa na porta do estádio, fez festa dentro do estádio, esqueceu as mazelas das últimas semanas, das últimas rodadas, porque a verdade é que o Bahia teve, né, sequenciou atuações ruins, estava no momento claudicante, se vendo fora da Libertadores, o Rogério Ceni sob escrutínio pesado, mas na última rodada, comunhão total, união, foco no jogo, o Bahia está de volta à Libertadores depois de 36 anos, junto do Fortaleza, uma dupla que representa o futebol nordestino na Libertadores do ano que vem. Sem dúvidas, né? Existiu uma expectativa criada pelo próprio Bahia no início do campeonato e que era justificada, né? Vamos lembrar que o Bahia chegou a ser vice-líder durante algum tempo, brigando pela ponta, enfim, ali na zona de G4 durante quase todo o primeiro turno, né? E era uma equipe que mostrava qualidade, além do trabalho do Rogério e do Ceni em si, por aquilo que conseguiu fazer de movimentação no mercado de transferências, né? Conseguiu trazer jogadores bastante interessantes, conseguiu até pensar alguns jogadores de renome internacional para o elenco. Tinha o Everton Ribeiro, né? Que, assim, é um cara que também merece ser reconhecido por tudo que construiu no futebol brasileiro com Cruzeiro, com Flamengo, enfim, capitão, referência técnica. E essa classificação, ainda que venha um pouco numa conta desse, assim, um certo anticlímax, né? Considerando as dificuldades que o Bahia teve nesse segundo turno, especialmente nessa reta final de segundo turno, acabou dependendo também de abertura de vaga conforme o sucesso dos clubes brasileiros, dos outros clubes aconteceu nas competições paralelas, né? Pensando em abrir vaga em Copa do Brasil, em Libertadores, enfim, mas é um Bahia que faz por merecer essa classificação, que dá um passo importante para aquilo que é projeto de clube e que é fortalecimento do futebol do Nordeste, né? Pensando que o Fortaleza está um passo à frente do Bahia em relação a tudo que fez nos últimos tempos e até o modelo de gestão que é mais sustentável, mas o Bahia tem um grande parceiro por trás, né, um grande dono por trás para fazer um investimento.
e justifica até assim, a importância histórica do Bahia, né? Se a gente pensar que o Bahia estava presente na primeira edição da Libertadores, que o Bahia, enfim, tem uma história muito bonita nas competições nacionais e que desde 89, né, depois do título brasileiro em 88, existia essa expectativa de voltar para a Libertadores, conseguir cumprir isso. É um time que dá esse passo para fazer um trabalho ainda mais constante e que talvez não seja só um ponto fora da curva, né? A sensação com o Bahia é que essa tenha sido a abertura de um caminho mais duradouro diante do que é Grupo City por trás, diante do que foram alguns investimentos recentes. Eduardo Starling, um abraço. Ele pergunta: Alejandro ou Aleph Manga? Caramba, o Alejandro é a face desse Vitória que não caiu, né? É a face de um Vitória que subiu bastante de produção. Mas não sei, eu vi pouco o Aleph Manga, para ser bem sincero, tá, Starling? Vi pouco o Aleph Manga, mas acho que dá empate aí, vai. Renan Silva, um abraço para você. Cecília Madeira, sempre presente. Quero mandar um abraço pro Getro. É isso aí, tem que dar o joinha. Muito obrigado. Renato Mucchiuti, o Curitiba já na B, o Paraná praticamente fora aí do cenário. O futebol do Paraná e o futebol de Santa Catarina, né, são dois estados aí que saem da primeira divisão depois de muito tempo. Um abraço pro Lucas Lisboa também, Walter Cavalcante, o Matheus Vieira aqui também, Jonatas Lucas. Vamos passar a régua no futebol brasileiro. Foi um campeonato, como eu já tinha dito na sexta-feira, né, na minha opinião, um campeonato que puxou o sarrafo bem lá em cima. Lá nas primeiras posições a gente viu muita coisa boa. A gente vai ficar sempre se perguntando o que seria desse Internacional se tivesse 38 rodadas sem nenhuma tragédia para administrar. A gente tem histórias boas de Bahia, Fortaleza, a gente tem Flamengo, Palmeiras, brigando lá em cima, a gente tem o Botafogo, tudo bem, acho que lá da parte de cima foi tudo certo. Agora, da metade para baixo, o Campeonato Brasileiro, para mim, tem um sinal de alerta ligado, tem que melhorar no ano que vem, eu acho que regrediu em relação a 2023. Mas foi um bom campeonato, um campeonato muito equilibrado, um campeonato onde muita coisa acontece, e isso tem que ser lembrado sempre. Mais do que um campeonato muito, muito bom, tecnicamente, um campeonato equilibrado nos contempla. Diga lá, Lobo, a gente vai daqui para a Espanha. Eu vou só fazer uma parada no Catar para dizer que, né, o Botafogo vai de Intercontinental contra o Pachuca na quarta-feira, 14h, horário de Brasília. Transmissão na Globo e no FIFA Plus. Então vale ficar de olho, porque o Botafogo vai fazer outra decisão, uma viagem grande, né? E para depois jogar ainda no fim de semana, né? Se passar do Pachuca, joga no sábado contra o Al Ahly. Al Ahly que a gente já falou, vai estar no Mundial da Copa do Mundo de Clubes, do Infantino, que é um time sempre para ficar atento, é um dos mais experientes internacionalmente, sempre um time forte. E se passar, aí na outra quarta-feira, dia 18 de dezembro, já batendo a porta do Natal, tem um jogo contra o Real Madrid. Difícil pro Botafogo, né? Porque a sequência é muito grande de jogos importantes. Então vamos ver como vai ser, mas vai ser interessante de assistir de qualquer jeito. É difícil, mas não por acaso a gente está falando de um time que ganhou os dois, né, que fez a dobradinha Libertadores brasileiros. Mas acho que desde o Flamengo de 2019 eu não sentia tanto otimismo de ver um time brasileiro fazer com que pelo menos dê jogo contra o Real Madrid, e acho que dá sim para o Botafogo ser campeão. Acho que a chance é bastante razoável, até porque me parece que esse Real Madrid não está tão bem quanto estava o Liverpool em 2019. Gostou do gancho, Bruno Bonsante? E esse Real Madrid, que está perto da liderança do Campeonato Espanhol, que acabou com o conto de fadas do Barcelona, que nesse último final de semana venceu o Girona como visitante por 3-0, sem o Vinícius Júnior, enquanto o Barcelona empatou em 2-2 com o Betis. Não sei se chega a ser um conto de fadas o Barcelona, né? Teve uma arrancada boa e aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis para o Barcelona. É um time jovem e acho que propenso também a oscilações, alguns desfalques importantes, né? Perdeu o goleiro, o Ter Stegen, tenta jogar com o Iñaki Peña. E ali o
o Hansi Flick tentando achar o time, né? O Gavi saiu do banco de reservas esse fim de semana contra o Betis, também voltando de uma grave lesão, né? Vai precisar de um tempinho para se adaptar. Acho que o que acontece na Espanha é que você tinha um começo de campeonato que parecia, caramba, Barcelona vai ganhar isso em março. E não, agora tem uma disputa, e uma disputa em 3 cabeças até, né? Não só Barcelona e Real Madrid, porque o Atlético de Madrid também está se aproximando. O Real Madrid é um caso curioso porque ainda não parece que está voando, né? E em vários momentos dessa administração do Ancelotti, passava essa sensação, que ok, é um time forte, claro, tá ganhando vários jogos, mas exatamente como eu não tenho certeza. E basicamente a gente não precisa entender como, porque nas últimas teve momentos em que ganhou, porque chegou a ganhar a Champions League dessa maneira, né? Mas é um time que é muito inteligente, né? Sabe ler muito bem o jogo, sabe administrar muito bem a partida e tem jogadores excepcionais. E essa última vitória, sem Vinícius Júnior, sem Rodrigo, né? Com Brahim Dias, com Arda Güler no meio-campo, na linha ali de armação, e conseguiu um ótimo resultado contra o Girona, que na temporada passada foi um pouco mais mágica, né, do que essa, mas ainda assim é um time forte. O Atlético de Madrid que chama um pouco a atenção, né, principalmente pelo show de gols que foi a vitória por 4-3 sobre o Sevilla, depois de estar perdendo por 3-1, 2 gols do Griezmann, né, 2 belos gols do Griezmann, ele assumindo essa responsabilidade num time modificado pelo Diego Simeone, né, o Diego Simeone durante os últimos anos tinha introduzido um 3-5-2 no Atlético de Madrid, agora mudou um pouquinho para o 4-4-2, agora com linha de 4, tem o filho dele na ala direita, o Conor Gallagher na esquerda, com o Griezmann fazendo ali o papel de segundo atacante, meio armador. E tá funcionando, né? Tá numa sequência bem positiva, ganhou as últimas 5 rodadas por La Liga e entrou na briga pelo título. Na verdade, em pontos perdidos, né, como falam, tá empatado com o Barcelona. O Real Madrid, desses jogos mais recentes, um destaque que vale para o Bellingham, porque eu tenho sentido ele assumindo mais a liderança. E é algo que estava faltando também, né? O Bellingham fez uma temporada espetacular fez uma temporada espetacular em 2023-24, caiu um pouco, né? Já na segunda metade. Tem momentos que oscilam um pouco mais, então essa liderança nos últimos jogos, essa maneira como ele tem chamado a responsabilidade, tem sido decisivo, pode ser importante para essa sequência do Real Madrid em que falta achar um rumo, né? Falta achar um caminho, além de discussão de Mbappé, além de questão de lesão, além dos jovens, né? Também que é outro debate. E no Atlético de Madrid, além do Griezmann, né, outro destaque que vale também é o Samuel Lino, que foi importante para essa reação, né, foi importante para a virada. É um Atlético de Madrid que a história do Simeone no Atlético de Madrid geralmente remete a times mais pragmáticos, mais equilibrados, o que não é um fato assim por todo o tempo, né? Principalmente se a gente considerar, por exemplo, que foi o segundo título de La Liga com o Simeone, que já não era esse time de pragmatismo todo, né? Esse pragmatismo é mais do início do trabalho. E agora o Atlético de Madrid parece abraçar mais o caos, né? Assim, o caos tem sido mais constante nessas últimas rodadas. A equipe tem conseguido lidar com problemas, tem conseguido se recuperar e se torna uma ameaça. E além do Atlético de Madrid, outro time que vale mencionar pela sequência recente é o Athletic Bilbao, né? Assim, tá longe ainda do Barcelona, são 6 pontos, mas a sequência recente de 4 vitórias do Athletic Bilbao inclui vitórias sobre o Villarreal nessa rodada, que era um adversário direto, tinha vencido o Real Madrid, tinha vencido a Real Sociedad, além do Rayo Vallecano. Então é uma sequência muito consistente do time do Ernesto Valverde, é uma equipe que tem boas peças, que tem jogadores talentosos, que tem uma intensidade muito grande, né? Que tantas vezes a gente vê isso refletindo nas Copas e não necessariamente em La Liga, porque demanda uma regularidade maior, e até o Athletic Bilbao é um time que desperdiça pontos contra adversários mais frágeis, mas costuma fazer bons jogos contra os grandes adversários. Mas por esse momento, por aquilo que o time tem oferecido até agora, é uma história também que vale prestar atenção, não necessariamente para se colocar
na briga pelo título, porque aí a concorrência tem elencos muito mais vastos, né? Isso faz a diferença em 38 rodadas, mas por aquilo que tem acontecido até aqui, dá a impressão que o Athletic Bilbao pode conquistar essa vaga para a Champions sem tantas dificuldades, né? Já está com uma diferença de 6 pontos na tabela sobre o Villarreal, ainda que o Villarreal tenha 2 jogos a menos, mas é uma sequência bastante consistente, é outro time que merece elogio. Deixa eu falar de futebol inglês com um amigo e com a amiga do meio-campo. O Chelsea é vice-líder, venceu o Tottenham por 4-3. Choveu pra cacete em Liverpool, né, Bruno Gonçalves? Na sua cidade, na sua Liverpool. Choveu pra cacete, não teve o clássico. Paul McCartney cortou os frios, cortou os embutidos, queijinho e tal. Não teve jogo. Teve que fazer alguma coisa lá Foi no estúdio dele, no escritório, compor alguma coisa. Não teve esse jogo, mas isso não altera a liderança do Liverpool e nos permite falar sobre o que vem atrás. Por exemplo, o Chelsea, que é vice-líder, e, por exemplo, o Manchester City, que empatou de novo, dessa vez empatou com o Crystal Palace. Não dá nem para dizer que vem atrás, que vem logo atrás, porque a verdade é que o City não está vindo. O City está empacado. Pois é, inclusive acordei sábado de manhã, né, o que não é natural para mim, coloquei lá no Disney Plus e cadê o jogo? Tinha o jogo, aí eu peguei o celular e vi que tinha sido adiado. A notícia da rodada da Premier League é a ascensão do Chelsea ao segundo lugar, que é um time que a gente até se divertiu batendo nos últimos anos, né, porque fez um monte de coisa estranha, desde a passagem do Abramovich para o Todd Boehly, as contratações, as demissões de técnico, demitiu o Tuchel, o Potter, o Lampard, agora teve uma temporada com o Pochettino, agora com o Enzo Maresca, né, que tinha subido o Leicester para a primeira divisão, e é um time que é muito jovem, é um time que está jogando muito bem, e que tem muito potencial de melhorar, né, você tem ali jogadores que, não só o Cole Palmer, né, que tem se tornado líder desse elenco, né, meio que pegando de surpresa, né? Porque é um cara que foi base do Manchester City, não teve tanta chance assim, ficou tratado pelo Chelsea, você até falava, caramba, vale a pena pagar tudo isso, e ele tá sendo o principal jogador desse Chelsea, ao lado de outros nomes, né? E ainda jogadores que nem tiveram tanta chance assim, tiveram tanto protagonismo perto do que se imaginava quando eles foram contratados. A questão é, será que dá para realmente brigar pelo título? Eu acho que isso ainda é cedo para o Chelsea. A recuperação contra um Tottenham com certos problemas nesse momento foi brilhante. Ainda acho que, por um longo prazo, à medida em que haverá uma briga pelo título, né, porque o Liverpool, mesmo sem jogar, acabou se beneficiando do empate do City e do Arsenal, né, que são os dois que ainda, eu imagino que num longo prazo vão ser os principais concorrentes. O City uma hora se ajeita, o Arsenal ainda acho que é no momento time mais forte do segundo pelotão, mas o Chelsea se coloca ali, e é ótimo para se consolidar numa briga por Champions League, né? Você tem esse grupo de 3 times nesses últimos anos, né? Liverpool, City e Arsenal, que parecem compor um pelotão de frente, e o melhor do outro pelotão meio que varia. Nessa temporada parece que será o Chelsea, o que não parecia super provável alguns meses atrás, mas o trabalho do Maresca está sendo brilhante e os jovens que o Chelsea contratou estão se desenvolvendo legal. Deixa eu falar de futebol italiano agora, já que ticamos a Inglaterra e a Espanha, e aí é contigo, Felipe Lobo. O Napoli perdeu para Lazio, no mesmo horário, inclusive, da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um golaço do Isaacsen e a Lazio bate o Napoli. Assim, o caminho fica aberto para uma nova líder, a Atalanta, 2-1 no Milan, né? O De Ketelaere marcou contra o seu ex-clube. O jogador, é muito sério, né? O que joga esse Lookman, realmente muito bom de bola, decidiu o jogo para a Atalanta, que
num campeonato muito, muito equilibrado, e não é um equilíbrio entre dois times, é um equilíbrio entre 25% da tabela, está disputando ponto a ponto lá em cima, talvez a liderança agora não signifique muita coisa. Mas quando a gente está falando de Atalanta, significa sim, né? Significa porque é um trabalho muito consistente, né? O time da Atalanta é um time muito bom. É sempre uma ironia, as pessoas gostam do lei do ex, né? O De Ketelaere marcando contra o Milan. O Milan ainda é muito instável, né? Não é exatamente um time muito confiável. O time do Paulo Fonseca. E a Atalanta tem sido. Não é um time brilhante. O Milan tem momentos muito bons, de brilhantismo até, mas é inconsistente na maioria dos jogos, né? Inclusive dentro dos jogos. E a Atalanta não. A Atalanta é muito, muito consistente e tem ido muito bem. Essa vitória foi muito marcante pela forma como foi. Fez um jogo muito bom, se mostrou um time competitivo e foi melhor que o Milan. E acho que agora eu não colocaria ainda a Atalanta na briga de fato pelo título, embora esteja na liderança nesse momento, porque eu não sei se no longo prazo, né, na segunda metade da temporada, se o time consegue manter esses resultados. Mas também não dá para descartar. O que me surpreendeu mais na rodada, mais do que a Atalanta, foi o Napoli perder da Lazio. Não porque a Lazio não seja um bom time, né? Perdeu de 1-0. Inclusive foi um golaço, né? Da Lazio. E não exatamente porque não seja um bom time, mas porque o Napoli vinha sendo um time muito difícil de se enfrentar, né? Como sempre o Conte consegue fazer, é um time ainda não está no seu auge de estar um time organizado como o Conte gosta, mas é um time bastante bom. E ter perdido o jogo, acho que me surpreendeu um pouco. O Isaac sem meter um golaço. E acho que os outros resultados mostram um pouco o que está o campeonato, né? A Inter pegou um Parma, que é um Parma hoje não é forte, né? Um time que vai brigar na parte de baixo da tabela para não cair. E aí tem um time que é forte, é consistente, tem um ala que é quase um ponta, né? O Di Marco é um jogador monstruoso para essa Inter e foi muito bem. Um destaque para a Juventus empatou, né? 2-2 com o Bolonha. É um time que tem mostrado bons sinais, mas assim como o Milan, é um time de oscilação, né? Conseguiu se manter invicto, que é alguma coisa, mas é um time que ainda tem problemas, né? E a Roma venceu pela primeira vez desde outubro, e agora a primeira vitória com Claudio Ranieri de volta. Eu encontrei com o Bonsa no fim de semana e a gente estava falando de algumas coisas. Agora que a gente não está cobrindo o dia a dia dos clubes, como a gente fazia com o site, às vezes a gente perde alguma coisa que pra gente nunca acontecia, né? Porque a gente estava no dia a dia, assim, o tempo todo acompanhando. Então, raramente alguma coisa passava batido. Se passava batido num dia, no outro, você já sabia. Mas agora a gente está num ritmo diferente, né? A gente não está acompanhando o tempo todo, 8 horas por dia. Então, algumas coisas acontecem e a gente estava falando disso. Teve dia que eu perdi o início da rodada da Champions, teve dia que eu perdi a rodada inteira, porque eu estava fazendo outra coisa. E aí a gente estava falando do Ranieri, né? Porque de repente, se você está um pouco desatento, de repente você vê o Ranieri de volta na Roma, né? Mas o Ranieri não tinha aposentado, enfim. A Roma que fez um início de temporada complicado, mandou o De Rossi embora. Aí trouxe o Juric, aí o Juric, que não é exatamente o melhor amigo dos jogadores, foi demitido. Trouxeram o Ranieri, que é conhecido por ser um ótimo gestor de grupos, né? Então, nesse aspecto, a diretoria da Roma acertou. Mas o time vinha muito mal, né? E agora consegue uma vitória por 4-1 sobre o Lecce e consegue, pelo menos, dar uma respirada, né? O time vinha muito mal e agora consegue essa recuperação. Leandro Paredes muito bem no jogo, um dos destaques. Ele
tem sido um jogador importante para a Roma, né? No meio campo ali, ele tem feito um papel importante, até um papel meio De Rossi, né? Ele falava disso quando o De Rossi era técnico, que ele estava tentando pegar dicas com o De Rossi para tentar fazer um papel como o De Rossi fazia. E vamos ver, eu tenho expectativa dessa Roma ser melhor do que tem sido, né? A gente tinha essa expectativa por causa do De Rossi na temporada passada. Vamos ver se consegue retomar para pelo menos brigar por vaga na Champions, que seria interessante para a Roma. A Roma precisa disso, né? Mas o campeonato italiano, como você disse, equilibradíssimo. Até eu peguei a tabela aqui para olhar. Atalanta 34, Napoli 32, Inter 31, Fiorentina 31, Lazio 31, Juventus 27, Milan 22. Aí já tem uma quebra um pouco maior, que é Bolonha 22 também. A Inter tem 31 com 14 jogos. A Fiorentina também 14 jogos, porque inclusive o jogo entre eles, que foi adiado, né? Então Inter e Fiorentina potencialmente podem chegar aos 34 pontos da Atalanta, né? Se vencerem, um dos dois, se vencer esse jogo adiado, pode chegar nessa pontuação. Mostra que tá bem interessante esse campeonato, talvez com uma disputa de mais do que 3 clubes, como se imaginava, né? A Juventus é engraçada, né? Porque tá invicta, mas é o segundo pior começo da Juventus em 14 anos. Porque empatou 9 vezes, né? Que é um negócio muito louco. Você 15 rodadas, né, de Série A, empatar 9 vezes é um pouquinho exagerado, né? A Atalanta, eu acho incrível o que... É que assim, a Atalanta é um projeto que a gente já sempre elogia, né? Então dizer, nossa, que incrível que a Atalanta tá fazendo, é meio que chovendo molhado, mas é que é incrível pelo fato de que é um time diferente, né? É um time que se reinventou um pouco em relação ao que fez uma boa Champions League, por exemplo, ali mais ou menos na época da pandemia, que conseguiu chegar dentro, se classificar para a Champions League, depois teve um momento de baixa, 1 ou 2 anos, que dava até para se perguntar, bom, talvez o ciclo do Gasperini tenha terminado. Mas deu a volta por cima, né? E já na temporada passada, né, muito forte, e nessa temporada tá na briga pelo título da Série A, né? E liderando depois de quase um turno inteiro. Ainda acho que a consistência da Inter, a casca da Inter, desses anos, desse trabalho do Simone Inzaghi, ainda dá mais chances para a Inter do que da Atalanta. Mas só o fato de se colocar nessa posição, para mim, já é bastante significativo. E o Napoli ainda tá faltando, acho que um pouquinho daquela pegada do Antônio Conte que a gente está acostumado, né? É um bom time, é um time sólido, no ataque ainda não tá fluindo muito bem, né? Muito que Kvaratskhelia fazendo coisa sozinho, o Lukaku ainda tendo que se encaixar um pouquinho melhor, mas acho que a briga realmente está bem aberta entre vários clubes. Manda um abraço para Marise, feliz com a nossa participação aqui junto com os nossos animais. Dona Marise, minha mãe, inclusive. Ah, que legal, Marise Lima Lobo. Um beijo para você, gosto. Marise, sabe uma coisa que acontece quando a gente tem muito amigo na vida, faz amiga, mas tem uns cara que especificamente é o caso do Lobo, eu gostaria de ter conhecido o Lobo moleque. O Lobo devia ter sido uma criança muito massa, cara. Uma criança de boa, né? Porque tem criança que é difícil, né? Tem criança que é egoísta, que é chata, que é narcisista, que é violenta. O Lobo deve ter sido uma criança bacana. E pior que a gente tava pertinho, né? A gente tava realmente a metros de distância, morando quase do lado um do outro e não nos conhecemos antes. Eu já tive esse raciocínio exatamente por causa dessa nossa, né? Era uma possibilidade possível, como diz o outro, né? Que não aconteceu. Tivemos alguns amigos e colegas em comum, mas a gente só veio se conhecer depois de adulto. Tá bom também. Douglas da Resoluto, direto de Maringá, manda um abraço pra gente. A Cecília Madeira lembra, não esqueçam de divulgar a newsletter, exatamente. O Meio Campo tem a sua newsletter. Considere tornar-se membro, assim você recebe toda semana texto desses 3 bambas aqui, do Leandro Stein, do Bruno Bonsante e do Felipe Lobá. É um de cada por semana, não, tá? Chegou essa semana 3 de uma vez, um assinado por cada um,
Então, cara, é o tipo de conteúdo que você separa, chega no teu e-mail, você separa um tempinho, lê, vale muito a pena. newsletter.meiocampo.net. Leandro Stein, vamos falar um pouquinho de Alemanha? Bayern de Munique 4, Heidenheim 2, e olha que foi sem o Kane, mas o Bayern de Munique, que já está há algum tempo com mais de uma rodada na frente da concorrência, agora tem 6 pontos de vantagem. O Leverkusen ganhou do São Paulo por 2-1, está em terceiro lugar, mas nesse momento o Bayern de Munique já pode contar a tabela com 2 rodadas à frente, porque não perde mais a liderança nem na próxima, nem na seguinte. Bom, a rodada da Bundesliga que teve, né, o Bayern de Munique até teve um destaque fora de campo, né, pensando que anunciaram a aposentadoria da camisa 5 do Beckenbauer. Achei uma notícia bastante interessante para valorizar o Beckenbauer, embora eu discuta um pouco essa atitude de se aposentar camisas, mas para defensores eu vejo com menos problemas do que exatamente para atacantes. Por exemplo, a ideia de se aposentar a camisa 10 do Pelé, eu sou totalmente contra, porque os caras têm que sonhar em jogar com a 10 do Pelé, e a gente tem que ver como o Pelé foi superior a todos que vestirem a 10 dele. Mas no caso do Beckenbauer, por aquilo que ele representa, até para a construção do clube, né, durante tantas décadas, assim, como jogador, como técnico em curtas passagens, depois como dirigente, ele é basicamente o Bayern de Munique, né? Ainda que tenha uma história anterior a ele, a transformação do Bayern de Munique é concomitante com o surgimento do Beckenbauer, então vale esse destaque. Em campo era um jogo mais tranquilo, né? Por mais que o Bayern de Munique viesse de uma semana mais difícil, com empate com o Borussia Dortmund, com eliminação na Copa da Alemanha, esse jogo contra o Heidenheim foi bom para baixar poeira, e o Musiala foi muito bem, né? Acabou sendo a liderança, é o principal jogador do time nessa temporada, até um pouquinho à frente que o Harry Kane, na minha avaliação, foi decisivo e ajudou a aumentar essa vantagem, né, considerando que o Frankfurt tropeçou. O Leverkusen é uma outra boa notícia, não necessariamente pelo peso do jogo, né? Um jogo contra o São Paulo não era exatamente um problema para o Leverkusen, jogando em casa, mas emenda 3 vitórias consecutivas, consegue se consolidar no G4, continua à frente do Leipzig, então é um resultado importante até para o Leverkusen tentar voltar a ser o principal perseguidor do Bayern de Munique. E o destaque da rodada em si, para mim, foi o Wolfsburg, né? Porque ganhou do Mainz por 4-3, já vinha de uma goleada por 5-1 fora de casa contra o Leipzig, conseguiu esse resultado maluco, né? Uma vitória de virada, com 2 gols no fim, o Jonas Wind saindo do banco, ajudando a transformar esse jogo. É um trabalho do Ralf Hasenhüttl, né, que é um treinador que chama atenção, que tem um histórico em Premier League, enfim, que tem uma bagagem interessante. E o Wolfsburg é um clube que eu acho que fez investimentos interessantes nas últimas temporadas, mas não necessariamente conseguia corresponder em campo, né? Não conseguia necessariamente se firmar ali em briga por zona de classificação. Teve até participação não tão longínqua em Champions League, mas pelas contratações depois disso, eu achei que o time ficou devendo em relação ao que vinha fazendo, ao que vinha contratando. E aí fica outro destaque, né? Se o Marmouche disputa aí o prêmio de melhor jogador da Bundesliga nessa temporada, né? Um egípcio do Frankfurt, tem um argelino que está jogando muito no Wolfsburg, né? O Amoura é um dos grandes protagonistas desse time, né? Talvez o principal jogador da campanha até o momento, e é outro cara que vale atenção. Então, nessa questão do norte da África, tem um destaque bacana acontecendo nessa temporada da Bundesliga. A gente, então, chega na reta final do podcast Meio Campo. Eu faço uma girada de tchauz para vocês. Eu agradeço a companhia que você, amigo e amiga, dá para gente. Você sabe que pode nos encontrar nas redes sociais. Você sabe que Bonsa e Lobo têm os seus canais no YouTube. Você acabou de ouvir que a gente tem uma newsletter. E a gente, além dos 2 podcasts semanais, a gente pode, em 2025, chegar com mais coisas. Tudo depende do quanto a gente consegue capitalizar
e organizar a vida. Nós estamos aqui militando na comunicação independente e todo tipo de ajuda, seja a ajuda de quem consegue se tornar membro, ajudar de alguma forma com o nosso famoso e famigerado café, até a quem faz o boca a boca, né? Manda num grupo de WhatsApp de quem gosta de futebol e é amigo de futebol de society, de alguma coisa assim, de futebol de salão, o time dos amigos, das amigas, aquele amigo que de repente está procurando alguma coisa para ouvir, não sabe. Gosta da gente, não custa nada dar esse toque, divulgar, porque a divulgação ainda é a base da audiência de um podcast. Beijo para você, Bruno Bonsante. Um beijo. Marco Reus ganhou uma Liga Nacional, ficou sabendo? Esse fim de semana foi campeão da Major League Soccer. E não vejo a hora de ver o Los Angeles Galaxy no Mundial de Clubes, né? Como campeão nacional do país sede. Exceto que eles deram essa vaga para o Inter Miami. Mas é um título interessante, né? Depois de 6 anos, o Galaxy recupera a MLS. E o Reus, que passou por tantas decepções no Dortmund, e sempre foi um dos meus jogadores favoritos, consegue pelo menos, não teve um papel de protagonismo assim, grande, né? Isso ficou mais com o Gabriel Peck, que foi um dos melhores jogadores da liga. Inclusive, para muitos, deveria ter ganhado o prêmio de MVP em vez de dá-lo para o Messi. Mas fiquei feliz pelo meu amigo Marco Reus. Até sexta-feira. Tchau, Lobo. Beijinho. Até sexta. Vou fazer o papel do Matias aqui, já que ele não está, de passar rapidinho no nossa América Latina aqui. Deportivo Táchira conquistou o bicampeonato venezuelano, venceu o Carabobo numa decisão por pênaltis depois de 2 empates. E foi o 11º título do Táchira, que agora chegou perto do Caracas, que tem 12. Na Argentina, o Vélez tropeçou no Unión, em Santa Fé, e o Talheres venceu o Gimnasia, em La Plata, e empatou em pontos com o Vélez. E agora tem uma disputa ali na liderança. O Vélez continua na liderança pelo saldo de gols, tem em relação ao time de Córdoba. E na última rodada, o Vélez recebe o Huracan, 5 pontos atrás, que ainda encara o Platense e ainda tem chances de título, porque se vencer vai ainda ter um pouquinho aí de emoção. Então tem esse aspecto. No Equador, a LDU abriu vantagem no campeonato equatoriano, venceu o Independente Del Valle, outro clube importante, por 3-0. E o Bolívar goleou o Strongest num clássico passeño lá na Bolívia, ampliou a liderança para 7 pontos no Clausura, faltando 4 rodadas para o fim. Mas o Strongest tem um jogo a menos, então ainda tem jogo. O vencedor desse torneio vai decidir o campeonato boliviano contra o San Antonio Bulu-Bulu, que foi a sensação do primeiro semestre do campeonato. E na Colômbia, definidos os finalistas Atlético Nacional e Deportes Tolima, que terminaram na liderança dos seus quadrangulares semifinais, vão fazer a final do Finalización. E no México, o América, famoso América treinado pelo Jardine, aquele mesmo, vai tentar o tricampeonato contra o Monterrey. Esse estará no Mundial e é um dos times mais fortes da CONCACAF para disputar o Mundial, né? Já que o Inter Miami não é exatamente uma potência, mas o Monterrey é um time perigoso. Esse sim pode causar problemas tanto aos brasileiros quanto aos europeus lá no Mundial de 2025. Até sexta-feira. E um beijo para você, Leandro Stein. Até sexta. Um beijo, só para fechar esse girão internacional aí do final. Tivemos campeão na J-League, né? A J-League teve uma temporada bastante equilibrada, com alternância no topo da tabela. Matida Zélvia era um dos candidatos, né? Um time em ascensão recente. O Sanfrecce também disputava o título, mas no fim das contas o bicampeão da J-League é o Vissel Kobe, que já tinha levado nessa temporada a Copa do Imperador, então consegue ter essa reafirmação, né? Assumiu o topo já na reta final e confirmou o bicampeonato. O Vissel Kobe, que nos últimos anos, né, ele ficou bastante marcado por alguns veteranos que passaram pelo elenco, sobretudo o Iniesta, mas também jogou Podolski lá, jogou Davi Vidia, só que o time atual ele tem outra cara, né? São mais veteranos da seleção japonesa,
Tem o Muto, tem Osako, Sakai, Yamaguchi e pouquíssimos jogadores internacionais, né? Os únicos 2 são brasileiros, jogadores estrangeiros, o Tuller e o Jean Patrick, que participaram dessa conquista do Vissel Kobe, que é um clube de muito investimento, né? Demorou até a confirmar esse título inédito que conquistou na temporada de 2023, agora o bicampeonato correspondendo ao investimento da Rakuten, né? Que chegou a patrocinar Barcelona, enfim, tem patrocínios conhecidos internacionalmente, e o clube da Rakuten consegue confirmar esse domínio no campeonato japonês. Obrigado pela companhia, amigo e amiga. Sexta-feira a gente está de volta e é sempre um prazer ter também 1 hora do tempo de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto. Gosto muito de estar com vocês. Até sexta-feira. Tchau, tchau.